me responder duas coisinhas. A primeira é uma análise do jogo, a tradicional análise do jogo, e perguntar também se com o futebol apresentado você acha que o Fluminense está pronto aí para estrear na Libertadores, grupo difícil daqui a uns 10 dias, mais ou menos, contra River, Santa Fé, entre outras adversidades que tem pela frente. Obrigada. Então, a gente está numa construção e eu vejo pontos que a gente evoluiu muito no jogo de hoje, né? Principalmente na questão da gente ter a bola, da gente ter um volume de jogo, da gente atacar o terço final do adversário em velocidade, porém não concretizar esses acessos ao último terço, né, com jogadas de finalização, evidentemente, né, mas não permitindo que o adversário usasse o contra-ataque a seu favor, controlando bem as transições. Foi um jogo de bastante volume, né, mas de pouco poder de fogo, digamos assim, no primeiro tempo, mas tudo isso contextualizando com um posicionamento do adversário muito bem postado, controlando os espaços, jogando um pouco alto, um jogo de bastante posicionamento defensivo e que naturalmente se tem um pouco mais de dificuldade em função disso. Na Libertadores, a gente sabe que os adversários, né, num outro nível, né, não vão, sobretudo, jogar apenas usando o contra-ataque como artifício. Já no segundo tempo, em função do gol do Kaique, o adversário nos deu mais campo e por isso a gente conseguiu também usar jogadas mais de velocidade às costas. Então foi um jogo equilibrado, que a gente sofreu pouco, tomamos um gol numa saída de bola, numa desatenção, mas de uma maneira geral controlamos bem a partida. Agora é a vez do Daniel Kaiser, da Antena Esportiva. Boa noite, Daniel. Boa noite, meu xará, Daniel. Boa noite, Roger. Nos acompanha, parabéns pela vitória. Roger, obviamente, hoje uma das grandes atrações foi o gol 400 do Fred, mas também teve a pintura do Kaique, né? Na coletiva da última semana, você falou que ele aproveitou muito bem a oportunidade e ganhou, inclusive, essa nova oportunidade hoje. Eu queria saber se, mesmo sendo um garoto, obviamente, com muito ainda a aprender, a gente viu até o Fred ali depois do gol orientando ele, você acha que você já sente confiança até para talvez usar ele na Libertadores e é uma competição mais difícil, que exige um pouco de experiência, mas você acha que ele já pode ser uma opção ali também, que começa a ganhar sua confiança para uma eventual partida como titular na Libertadores? Não tenho dúvida, e a maturidade ela só vai adquirir com os erros e acertos dentro do campo, né, com as orientações de fora do campo, com as orientações dos colegas dentro do campo, e ele vem evoluindo, né, vem se posicionando melhor, vem tomando decisões acertadas, ainda dentro do processo defensivo, está amadurecendo, compreendendo a sua função, que ele se posicionando bem defensivamente, ele vai estar mais pronto para atacar. É um jogador que vai amadurecer, não tenho dúvida que ganha espaço para uma possível utilização em Libertadores também. Eu joguei a minha Libertadores com 19 anos, um pouco mais velho, mas com pouca experiência. A gente só se adquire estando no campo. De fato, foi um jogo de belos momentos e momentos históricos, né? O gol do Kaique, sem dúvida, vai ser um momento que daqui a muitos anos nós vamos lembrar, né? O gol de número 400 do Fred, também é outro fato relevante, importante, de muito peso, né? Mas o que eu salientei lá dentro para os atletas agora é que eu prefiro ainda, junto com isso, salientar a construção do terceiro gol, numa jogada coletiva dos jogadores que vieram todos da reserva, do banco de reservas. Né, que é a prova de que 5, 10, 15 minutos em campo é possível você contribuir da forma como contribuiu. Quando a gente desgastado começou a não ter a capacidade de empurrar o adversário perdendo o gol, as trocas fizeram a gente voltar para o jogo e retomar as ações ofensivas da partida. Agora é a vez de Luísa Sá do Lance. Boa noite, Luísa. Boa noite, Roger. Parabéns pela vitória. Roger, no dia do sorteio, o Mário falou que o Fluminense espera uns 2 ou 3 reforços aí antes do término, né, da inscrição para a Libertadores. E a gente sempre vem falando nas coletivas sobre seus testes, né, no Carioca, sobre você encontrar esse time ideal. Eu queria saber como é que faz para, com tão pouco tempo, né, para a Libertadores e com tantos jogos em sequência, você inserir esses reforços, conseguir concluir os seus testes. Se você acha que está próximo aí dessa formação ideal, como seria esse nome? Então, é muito mais fácil você inserir alguns jogadores dentro de um coletivo já ajustado do que
muitos jogadores, né, metade de um time. Nós estamos falando de 3 reforços, 2, 3, 4 reforços importantes que possam mudar essa condição. O tempo está diminuindo, nós temos muitas coisas acertadas, né, esperamos a definição nesses dias para poder escrever os atletas, né, mas como eu disse, o tempo pequeno não impede, dificulta, mas a partir de agora as minhas experiências tendem a diminuir, né, para que eu faça da repetição da escalação, da repetição do proposta, do estilo, né, a ajustar para as finais da competição do Carioca, classificando para elas, né, e da estreia na Libertadores, né. Então a gente começa agora, como eu disse para os atletas, a questão de um pouco mais do polimento, né, dos pequenos ajustes, né, porque eu já vejo do ponto de vista coletivo a estrutura bem montada, agora os ajustes muito mais de pequenos posicionamentos e técnicos. Agora vem Sérgio Guimarães, da Rádio Tupi. Boa noite, Sérgio. Tá no mudo, amigo. Serginho? Não te ouvimos. Aí. Pois não. Sua vez. Pois não, desculpa. Roger, em função da resposta anterior, qual o percentual que a gente pode hoje imaginar que o time do Fluminense já estaria para a reta final do Campeonato Carioca e a própria estreia na Libertadores? A maratona, evidentemente, é uma preocupação tua, né? Sem dúvida, Serginho. Não dá para a gente afirmar que momento a gente está, até que momento a gente pode evoluir, né? Mas como eu frisei na resposta anterior, do ponto de vista do modelo, né, eu acredito que a gente tenha conseguido encontrar um equilíbrio que nos permita ter a bola, e quando perde essa bola a gente está bem protegido, né, para evitar os contra-ataques do adversário, né? Então a partir de agora são os pequenos ajustes em cima do feedback dos jogos, né, mas eu não saberia te dizer em que momento a gente está dessa preparação, né? Evidentemente que nenhuma equipe do futebol brasileiro, né, no começo de temporada está preparado 100% e até onde a gente pode evoluir. A expectativa é muito grande, que à medida que os jogadores vão ganhando ritmo de jogo, né, que as capacidades deles vão sendo colocadas à prova, como foi o caso do Kaique, eles vão respondendo bem e a gente vai evoluindo partida a partida. Para encerrar, é a vez do João Gurgel, do Saudações Tricolores. Boa noite, João. Boa noite, Daniel. Boa noite, colegas. Autor do Novo TV. Boa noite, Roger. Parabéns pela vitória e pelo saldo positivo. Roger, são 2 perguntas rapidinhas. Queria que você falasse rapidinho. A primeira, algum motivo específico pelo Michel Araújo não ter sido relacionado? E a segunda, em 9 jogos no Carioca, o Fluminense só fez gol no primeiro tempo em apenas um jogo, contra o Macaé. Os outros 2 só começa a fazer gol na segunda etapa. E tem alguma argumentação, algum motivo para que isso realmente aconteça? Você planeja melhorar essas estatísticas? O que você pretende com isso? Não, com relação à primeira resposta, o Michel hoje ele me foi alternativa no banco. Eu tenho 30 jogadores no meu grupo, 23 que vão para a relação, tenho 5 substituições. O que me diz a escalação dos jogadores começando a partida ou no decorrer dela é a característica do jogo e a característica dos jogadores que eu imagino para determinados momentos do jogo ou determinado adversário, né? Então é isso com relação a qualquer atleta, não só o Michel, assim como o Kennedy não entrou no último jogo e hoje esteve em campo, né, inclusive fazendo gol. Com relação a essa estatística, evidentemente que eu gostaria de todos os jogos sair ganhando com 1 minuto de jogo. Porém, a gente sabe que a análise tem que ser feita, evidentemente, em função do adversário de que propõe de dificuldade. E o adversário, muito bem organizado, nos negou os espaços importantes. E a gente encontrou algumas soluções, como eu disse, para acessar o último terço do campo, mas depois dali a gente teve dificuldade de acessar com um número de jogadores compatível, que o adversário estava dentro da área, né? Ou de um acerto um pouco mais refinado numa jogada de cruzamento, de acesso à linha de fundo, como foi, por exemplo, o terceiro gol. À medida que o adversário nos deu mais espaço, uma bola de linha de fundo, tu consegue encontrar, né, o Luca conseguiu encontrar o Caio dentro da área e dali a finalização e o rebote gol do John Kennedy. Então, a dificuldade se dá em função dos adversários, em função até da característica da competição também.
uma característica como o estadual, que a gente sabe que os times grandes vão propor o jogo a maior parte do tempo, os adversários vão se defender, negando os espaços e contra-atacar. Se a gente puder melhorar, achar esse equilíbrio, ótimo, né? Mas a gente nem sempre vai conseguir. Se ganha no primeiro, assim como se ganha no último, e também se perde no primeiro e se perde no último minuto de jogo. Obrigado, Roger. Obrigado aos colegas. Desejamos uma boa noite a todos. Boa noite.